vocês é uma boa turma, né? Uma turma que realmente a gente não tem problemas, que cumpre aquilo que a gente combina. Então, fico satisfeito e espero que todos e todas estejam bem na medida do possível nesse contexto que a gente está vivendo, né? E é isso, pessoal. Vamos estar com vocês. Bom dia, Zaú. Vamos estar com vocês agora nesse final de semestre. Aliás, final de curso, de semestre não, de ano. Né? Final de curso para trabalhar a disciplina de Direito Internacional Privado. Bem, pessoal, como vocês sabem, a instituição ela tem uma programação. Quando se for autorizada a retomada das aulas, a gente vai ter aulas novamente dentro do campus 1 da SES, né? E aí vai haver uma transmissão, quem não puder comparecer vai assistir online, né? E com as atividades disponíveis no mundo. Mais ou menos o esquema é esse. Por enquanto que ainda não foi autorizado o retorno, a gente vai ficar assistindo no sistema remoto, como a gente já vinha fazendo antes, tá? Então, hoje, basicamente, eu vou apresentar para vocês a disciplina, vou começar o ponto 1, né, até porque a carga horária dessa disciplina é metade da Direito Internacional Público, né, então a gente tem uma carga horária um pouquinho reduzida. Bem, pessoal, Direito Internacional Privado não é igual e nem é a continuação do Direito Internacional Público. Bom dia, Heloísa. É uma disciplina da mesma área, só que com foco diferente. O direito internacional privado, ele foca, como o próprio nome diz, em relações privadas, relações ligadas, por exemplo, à família, a sucessões, bens, bom dia, Tiago, contratos. Então, basicamente é isso que direito internacional privado foca, né? A gente vai falar daqui a pouco, as fontes são um pouquinho diferentes, então é isso. Por que que direito internacional privado é importante para vocês? Lembrando que na matriz anterior, essa matriz curricular, né, que agora chama matriz, antigamente chamava grade, aí como a ideia de grade dava uma ideia de uma coisa estática, eles mudaram para matriz. Pessoal de pedagogia, me desculpe aí quem for de pedagogia, né? Minha esposa também é. Eles gostam de colocar assim os nomes que sejam mais atrativos, então colocaram o nome matriz. Na matriz anterior do curso de Direito, não tinha Direito Internacional Privado. Às vezes era ofertado como uma disciplina optativa. E, no entanto, alguns alunos reclamavam com a gente e vinham perguntar por que não tinha disciplina. Porque, veja só, Direito Internacional Privado é aplicado, no caso do Brasil, né, a competência para questões de Direito Internacional Privado é da Justiça Federal. Então, já tinha alunos que são serventuários da Justiça Federal, ou que queriam fazer concurso para serventuário, Ministério Público e Magistratura Federal, e aí dizia, professor, por que, que não tem direito internacional privado? Né? E aí a gente já tinha feito aquela sugestão para a coordenação, quando fosse reformular a matriz, incluísse essa disciplina. E graças a Deus foi incluída e é uma disciplina nesse sentido muito importante. Outra coisa, não sei se vocês que estão estudando na OAB, não sei se vocês já repararam, quase todo o concurso da OAB cai pelo menos uma questão ligada a direito internacional privado, né? Inclusive isso tem abordado. É questão de competência da Justiça Federal, hoje em dia é muito utilizado também porque muitas pessoas às vezes casam com estrangeiros, compram bens no exterior, por exemplo, imóveis, né? Hoje, muitos empresários brasileiros não precisam ser grandes empresários, muitos, inclusive, aqui de Caruaru, empresários médios, têm imóveis no exterior, principalmente em Miami e em Portugal, né? No sul do país também eles compram muito no Uruguai. Aqui na nossa região, os que têm imóveis fora, geralmente é Miami, ou Portugal, né? Nos últimos anos, Portugal bombou aí até mais do que Miami, porque o governo português estava concedendo visto permanente para aquelas pessoas que comprassem, se eu não me engano, 200 imóveis a partir de 200 ou 300 mil euros. Por aí, eles estavam concedendo esse visto permanente. Agora deu uma restringida, eles concedem quem comprar mais no interior. Não pode ser na região metropolitana do Porto ou de Lisboa, né? Aqueles lugares assim mais interior eles continuam concedendo. Então, se tornou um atrativo, principalmente no momento de crise que Portugal estava passando, eles investiram aí em promover o mercado imobiliário, e muitos brasileiros, como eu estou dizendo, e angolanos, principalmente,
além de europeus lá, né? Porque Portugal, para os padrões europeus, é um país de clima quente, para o nosso não, mas para os padrões deles é. E aí incentivou, então aí é uma questão também de direito internacional privado, né? O sujeito mora aqui no Brasil, mas ele tem imóveis fora de nosso país, né? Seja como investimento, ou seja para veraneio, ou para as duas coisas, né? Como uma casa de praia, só que em vez de ser em Tamandaré, é em Portugal ou em Miami. Bom, pessoal, enfim, direito internacional privado, como eu disse, ele aborda essas questões de relações privadas no âmbito internacional, contratos também, contratos internacionais, e até uma área consumo, né? Consumo a gente vai fazer seminário, porque a gente não vai dar para a gente ver como conteúdo devido à carga horária ser escassa. Mas a gente vai abordar em seminários. Tem a questão, no Brasil hoje, nesse momento, principalmente considerando a pandemia e a questão do dólar, o consumo não está tão em alta, mas houve períodos em que muitas pessoas iam fazer compras de enxoval, no exterior, compras de eletrônicos. Eletrônicos, se duvidar, ainda compensa, viu? Claro, obedecida àquela limitação, mas ainda compensa você comprar alguns eletrônicos, porque, por exemplo, se você comparar um preço de um iPhone aqui no Brasil com o preço de um iPhone nos Estados Unidos, né? Eu acho que ainda compensa, né? Então, esse tipo de relação são questões de direito internacional privado. E bem, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o plano de ensino da disciplina que já está disponível no Moodle. Esse semestre a gente vai utilizar a plataforma Moodle, vocês já estão sabendo disso. A plataforma Moodle, ela é uma plataforma mais completa do que o Classroom e permite ter um controle melhor do que o próprio Classroom. Isso, mesmo que a gente volte, mesmo que a gente volte não, a gente vai eventualmente, em algum momento desse semestre, a gente não sabe quando, se agora, se depois, a gente vai voltar a ter aulas presenciais obedecidas às normas sanitárias dentro da SES, mas perceba que a porção de alunos não vão poder vir conosco. Por quê? Porque tem situação de risco, algum familiar, porque não quer pegar transporte e se expor, beleza. Então, para todos, o material da disciplina sempre vai estar disponível no Moodle, tá certo? Você possa ou não comparecer às aulas, eventualmente presenciais que a gente realizar dentro do Campus 1, né? Se alguém já foi no Campus 1 esse semestre, notou que as cadeiras estão espaçadas, tem aquela sinalização, né? A instituição também garantiu para a gente que iria melhorar a questão, que é uma preocupação dos professores, não só a questão sanitária, que eles dão conta, né, até porque tem muitos profissionais de saúde, então eles sabem, mas a questão, por exemplo, de melhorar o Wi-Fi, né, que o Wi-Fi ali, a gente sabe que tem muito problema, então eles disseram que eu colocar uma conexão nova. Não, não, Luiz, a minha cadeira é presencial, viu? Ela é presencial. O que eu estava dizendo é o seguinte, é que para aqueles que não puderem vir, vai ter transmissão, isso mesmo, Diana, vai ter transmissão online e a instituição disse, inclusive, que melhorou a conexão do Campus 1, que vocês sabem que é ruinzinha, né? Então, eles disseram que melhoraram a conexão. E até porque tem que ter a transmissão, porque, como eu disse, nem todo mundo poderá vir assistir, e também dificilmente eles vão permitir 100% da turma, principalmente considerando as turmas de direito que são maiores, tem 40, 50 pessoas, não vai dar dentro daquelas normas para caber, né? Quando pegar uma turma de RI que tem 15 a 20, a situação é totalmente diferente, né? Você pegar uma turma grande, cabe todo mundo. Mas para direito não tem condições, tem que fazer o rodízio, também tem que ver quem pode e quem quer vir, né? Então vai ter a transmissão, entendeu? E o material vai estar disponível no Moodle. Foi isso que eu quis dizer. Todo jeito o material vai estar disponível no Moodle. Né? O Moodle, alguns alunos reclamam, o Moodle não é só mais difícil de utilizar para vocês, para a gente também porém ele é mais completo. Uma coisa que o Moodle permite é que você veja, por exemplo, se o aluno ele visualizou as atividades, se ele conseguiu, quanto tempo ele permaneceu na plataforma,
porque o Classroom só se você responder um exercício, o Moodle não. Se você entrou, você viu, assistiu, por exemplo, essa aula de hoje, se a pessoa não assistiu, se depois ela foi lá e clicou, eu sei. No Classroom dá para fazer isso. Igor, as provas também devem seguir esse mesmo esquema, tá certo? Então, como devem ser também via Moodle, etc., né? Deve ser por aí. Mesmo que a gente retorne a ter essas aulas presenciais no momento que for autorizado, né? Então, mesmo assim. Sim, mas vamos voltar lá. Tiago, é como eu disse, o Moodle, ele, de fato, o Classroom é mais fácil, mas ele é mais simples e ele tem pouquíssimo controle. No Classroom, se eu passar uma atividade para vocês, ou qualquer, se eu deixar um vídeo, eu só sei se eu colocar um questionário lá para saber se vocês assistiram ou não. No Moodle, toda vez que você entra, se você clica num vídeo que está lá disponível, a gente, não só o professor, mas principalmente a coordenação e a instituição, ela tem como puxar um relatório, entendeu? O Moodle, ele monitora melhor, aliás, ele monitora, o Classroom não monitora a participação do aluno. Por exemplo, vocês sabem que eu já deixei o plano de ensino e o cronograma lá na plataforma do Moodle. Quem entrou já viu. Então, tem como puxar o relatório de quem já viu. E quando clicou, e como baixou, e se baixou, por exemplo, aquele conteúdo. Então, para oferir presença, o Moodle e oferir presença e controlar, é, e, e analisar as atividades do aluno, as atividades do professor, ele é melhor, tá certo? Ele é muito mais completo do que o Classroom. O Classroom é muito mais simples, né, de se utilizar, mas, de fato, o Moodle tem essas vantagens. Então, é por isso que a instituição migrou as disciplinas para o Moodle, que antes só era usado para aquelas disciplinas exclusivamente online. Bom, gente, então é isso. Vamos começar agora a apresentação. Vou falar do plano de ensino. Quando eu estiver apresentando esse plano de ensino, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça. Bom dia, Stephanie. Faça através do áudio ou peça para alguém ler, porque eu não consigo ver o chat. Bom, pessoal, está aqui o plano de ensino. Se vocês não estiverem vendo, me avisem. A carga horária dessa disciplina de vocês é 36 horas. O ideal seria 32, mas não tem prejuízo, porque também tem muitos assuntos aqui. RI, de fato, tendo essa disciplina, tem que ser 72 horas. Por quê? Porque, por exemplo, a gente estuda direito de família no direito nacional privado. Vocês já viram direito de família um semestre todinho. Então, aqui você só vai ver as normas específicas de direito internacional privado em relação a questões de família. A gente não vai ver o que, às vezes em RI, percebam, como eles não tiveram a disciplina, eu tenho que começar do zero, eu tenho que explicar o que é uma sucessão testamentária, uma sucessão legítima, dar noções básicas de direito de família, no caso de vocês, não. Né? Então, 36 horas dá para a gente passar os principais assuntos da disciplina. A ementa de vocês, deixa eu grifar aqui, é essa que está no destaque, né? Ementa seria o resumo daquilo que a gente vai passar para vocês. A gente vai ver, já começa hoje, Introdução ao Direito Internacional Privado, Conceitos e Aspectos Históricos, as fontes do direito internacional privado, teorias de qualificação, elementos de conexão, conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro no Brasil, a Lei de Introdução às Normas do Direito Internacional Privado, que é a LINDB, né, a Lei Federal número 12.336/2010, que é a antiga LIC, bens, obrigações, direito de família e sucessões de direito internacional privado, nacionalidade, noções básicas. Bem, aí a gente dividiu em 7 pontos essa ementa, né? Está aqui destacado. Então, o primeiro ponto, ponto 1, introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos, a gente já começa hoje. A gente vai falar que o direito internacional privado ele surgiu a partir da Idade Média, não existia na Antiguidade,
e a gente vai ver um pouco do desenvolvimento histórico do conceito de direito internacional privado. O ponto 2, a gente vai falar sobre as fontes do direito internacional privado. As fontes do direito internacional privado não são necessariamente as mesmas do público. Tem algumas em comuns, né? Mas, por exemplo, a principal fonte do direito internacional privado é a legislação interna de cada país. E aí, um dos aspectos interessantes para quem vai estudar e depois trabalhar em direito internacional privado, é que para resolver pendências de direito internacional privado, às vezes é necessário eu pesquisar na legislação de outro país. Veja só, pessoal, na área de concurso, tem muito professor de cursinho de concurso que diz que para entender direito internacional privado, basta você decorar a LINDB. Isso é besteira, isso é um reducionismo. A LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas, que é a antiga LIC, né, ela tem as principais normas de direito internacional privado que o Brasil adota. Porém, por exemplo, se você for resolver um caso de um direito de família de um casal que é formado por um italiano e uma brasileira, dependendo de onde eles residiam, dependendo de onde eles casaram, você vai ter que pesquisar a legislação italiana. Percebam? Né? Concretamente, essa história de que decorar a LINDB, isso é um reducionismo e até um desrespeito com a disciplina. Decorar a LINDB, você já sabe tudo de direito internacional privado. Não. Se você for resolver um caso concreto de direito internacional privado, você pode ter que pesquisar a legislação de outro país, né? Seja na área de família, seja na área de direito empresarial, no contrato internacional. Né? Você pode até pesquisar a legislação internacional, e aí um detalhe bem interessante, e acho que eu tinha falado isso em público. Percebam que existe uma diferença entre a legislação estrangeira e a legislação internacional, não é a mesma coisa. Legislação estrangeira são as leis de outros estados soberanos, por exemplo, é a legislação italiana, espanhola, argentina, norte-americana em relação à nossa. Legislação internacional, por sua vez, é formada por tratados, costumes do âmbito do direito internacional público que tem vigência sobre vários países. Então, se a gente pega a Convenção sobre Alimentos no âmbito internacional, existe essa convenção, agora esqueci o ano, né? Mas ela faz parte da legislação internacional. Mas perceba, entre as fontes do direito internacional público, a mais importante é a legislação interna de cada país e, em segundo lugar, os tratados internacionais que constituem essa legislação internacional, como, por exemplo, que regulamenta alimentos, que regulamenta a adoção internacional, também existe, né? Então, é por aí que a gente vê, né? Então, essas são as fontes. No ponto 3, a gente tem as teorias de qualificação. As teorias de qualificação, elas indicam qual direito vai ser aplicável. Por quê? Pronto, uma das coisas básicas e mais iniciais de direito internacional privado que vocês têm que saber é o seguinte, o direito internacional privado, ele se baseia na ideia de que um juiz de um país pode aplicar normas de outro país, tá? No caso do Brasil, como eu disse, isso é competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, existem duas teorias de qualificação. A lex fori, que em latim significa a lei do foro, e a lex causae ou causae, dependendo da pronúncia, que é a lei da causa. Na lex fori, por exemplo, um juiz federal brasileiro, se ele for aplicar a lex fori, ou seja, a lei do foro, naquela causa que envolve uma relação de direito internacional privado, pode ser família, pode ser empresarial, pode ser de consumo, ele vai aplicar a norma brasileira, que é a lei do foro, ou seja, a lei dele. Professor? Pois não, pode perguntar. Licença. Tainá está com problema no áudio, mas ela fez uma pergunta. Ela perguntou como validar o diploma internacionalmente no caso do trabalho no direito internacional privado. O diploma seria diploma de estudo, Tainá? Isso. Pronto, eu vou explicar. E a segunda teoria de qualificação, a lex causae ou causae, dependendo da pronúncia em latim, a lei da causa, por exemplo, esse juiz federal brasileiro aplicaria a lei de outro país aqui.
Agora, é claro, né, vocês todos lembram, e talvez melhor do que eu, porque vocês estudaram direito processual há muito menos tempo do que eu, acho que eu estudei direito processual há 17 anos atrás, por aí, era outro código, né, mas ainda que eu saiba, ainda existe esse princípio, o juiz brasileiro só é obrigado a conhecer a nossa legislação federal. Então, existe a necessidade, caso naquela lide incida direito estrangeiro, de haver a prova da vigência desse direito estrangeiro. Essa vigência ela pode ser provada através de uma certidão emitida por um consulado, uma embaixada, uma declaração emitida por dois advogados inscritos legalmente naquele país de origem, e também o juiz pode exigir, mas isso não é obrigatório, que essa lei estrangeira seja aplicada, aliás, seja traduzida essa legislação por tradutor juramentado, que, aliás, é bem carinho, viu? A última vez que eu paguei um tradutor juramentado para traduzir meu diploma, ele cobrou R$ 70 por folha, frente e verso, e lembrando que no verso do diploma não tem quase nada, né, escrito, só tem as informações relativas ao registro do diploma. Pronto, pegando o gancho aí e perguntando a questão de Tainá, em relação ao reconhecimento de diploma obtido no exterior, acredito que foi nesse sentido a pergunta que ela fez. Primeiramente, o Brasil era um dos países mais burocráticos para reconhecer diplomas obtidos no exterior, tá? Parece que o Brasil tem as melhores universidades do mundo, e claro, a gente tem boas universidades, mas, assim, o nível de burocracia que no nosso país se estabelece para reconhecer um diploma obtido no exterior é terrível. Então, por exemplo, se a pessoa é mais fácil, primeiro, é mais fácil reconhecer pós-graduação do que graduação, e mesmo assim, hoje em dia, demora de 1 a 2 anos para você conseguir reconhecer um diploma obtido no exterior. Isso aí, às vezes, até desanima as pessoas a estudarem, né, fora do país. Mas veja, agora o Brasil ele entrou num tratado que facilita essa questão do reconhecimento de diploma, que permite o apostilamento, que é como se você pegasse o diploma, faz a tradução, etc., e aí apostila, ou seja, você faz um apenso com a tradução, os carimbos do doutorado, do consulado, etc., e aí já facilita esse processo para você reconhecer esse diploma. Então, hoje em dia, você tem uma convenção, que é a convenção, deixa eu olhar aqui, vou até pegar, vou para dar a informação completa. Convenção de Éden 61, sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos estrangeiros, que é justamente essa que estabeleceu a Convenção da Apostila. Nessa convenção, os documentos nacionais destinados a serem remetidos a países que são Estados-partes, como agora o Brasil passou a partir de 2016, né, que antes era muito mais difícil você reconhecer, ela recebe o carimbo da apostila, né, emitida por uma autoridade competente, e passa a ter validade. Né? Não é preciso mais entrar com aquele processo que demorava tempos e tempos, então isso facilitou. Eu vou colocar aqui no chat, inclusive para a Tainá. Pronto, pessoal, eu coloquei agora no chat, aí o portal do MEC está explicando passo a passo em relação a essa questão da obtenção do reconhecimento do diploma. Com a adoção dessa Convenção de Viena de 61, isso facilitou melhor, mas mesmo assim demora, viu? Mesmo assim demora para você reconhecer, mas facilitou muito mais, que antes nem existia essa possibilidade desse apensamento, né, em forma de apostila da tradução, dos carimbos do consulado, para você obter. Mas aí tem o procedimento, viu, Tainá? Depois você e quem tiver interesse, dá uma olhadinha para ver, porque já está aí devidamente atualizado.
No Brasil, quem apostila, quem faz esse trabalho de apostilamento é o CNJ. Agora, não é. Antes você tinha que procurar a universidade, pagar umas taxas e não sei o quê, entendeu? E agora não, agora o CNJ ele centraliza esse processo de apostilamento. Mas lembrando, ele só é válido junto a países que também são signatários dessa convenção. A maioria dos países do mundo são, a maioria dos países da Europa. Pronto, diploma de graduação na Europa. Mais simples Portugal, porque por conta do idioma comum, né? Mas, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que dizem que, inclusive, Espanha é mais fácil que Portugal. Que eles acham que os portugueses são mais burocráticos que os espanhóis. Só para lhe dar um exemplo, né? Em Portugal, hoje, você tem boas universidades, interessantes. O pessoal fala muito de Coimbra, mas uma universidade que está se destacando bastante é o Minho, principalmente para quem gosta de direito internacional. Relações Internacionais e Tecnologia, que fica em Braga. Né? Essa universidade tem convênio com a União Europeia. Na área de direito, eu conheço algumas pessoas que fizeram mestrado lá. A diretora da faculdade é uma brasileira. Quem me apresentou ela foi o professor Raimundo Juliano, professora Alessandra Silveira. Ela é catarinense. Interessante que ela está falando hoje com o sotaque que mistura um pouquinho de Portugal e um pouquinho do Brasil. Uma pessoa bem simpática, bem acessível. Né? Conheci ela há uns 3 anos atrás, quando eu estive lá num evento lá na faculdade não, sim, na Faculdade de Direito da Universidade do Minho, né, em Braga. Bom, Stephanie, eu não sei especificamente, geralmente tem alguns requisitos. Eu sei que, por exemplo, a OAB tem com a BAR americana. E dá para tirar. Inclusive, tem vários advogados brasileiros que trabalham em Miami, principalmente em Miami, a maioria em Miami. Eles têm a OAB e têm a BAR. Nos Estados Unidos chama BAR, Bar Association. Né? Não tem nada a ver de bar de bebida, não, viu? É só o nome. Agora, a de Portugal eu não sei especificamente, não, mas a BAR tem o convênio, sim, você consegue. Professor, é porque eu vi assim, sabe, um pessoal colegas meus que fizeram intercâmbio, eles disseram que tem essa possibilidade de você virar, assim, fazer a OAP, né, e tirar a OAP em Portugal para poder advogar, desde que preencha uns requisitos. Por exemplo, tem um advogado lá, se você morar aqui no Brasil, tem um advogado Uhum, lá responsável por suas correspondências, por suas intimações e certo. tudo mais. Eu achei bem interessante. Não é. Mas, assim, eu não recomendo Portugal para vocês advogarem. Aliás, eu só recomendo Portugal para imigrar, se algum de vocês tiver interesse em migrar, só para quem tem alguma renda, uma aposentadoria, alguma coisa assim. É um país muito pequeno, o mercado lá é muito restrito, mas é um dos países assim que tem um dos melhores padrões de vida na Europa, só que é bom para quem já tem alguma fonte de renda. Para quem vai começar do zero não é muito bom não, porque o mercado ó, é desse tamanho. É um país que tem mais ou menos o tamanho e a população de Pernambuco, entenderam? Então é um pouquinho restrito, né? Eu não recomendo muito não. Entendi. Fazer assim, ó, não, eu vou. Bem, pessoal, prosseguindo aqui na primeira unidade, a gente tem o ponto 4, os elementos de conexão. Esses elementos de conexão são elementos que indicam a gente o direito, a categoria de norma que indica o direito aplicável. Por exemplo, capacidade. Uma pessoa é capaz, na maioria dos países, ou de acordo com o seu domicílio, ou de acordo com a sua nacionalidade. Nesses dois casos, é um elemento de conexão, a gente chama pessoal, porque tem a ver com a qualidade da pessoa, sua nacionalidade ou domicílio. Já imóveis, todos os países que eu tenho pesquisado, eu não vou dizer todos os países do mundo, porque eu não pesquisei, mas pesquisei já países do continente americano, da Europa, da África, imóveis, independente do dono do imóvel, se seja nacional ou estrangeiro, sempre são regidos pela norma do país em que estiver situado. E aí percebam o seguinte: se eu falo em relação ao imóvel,
o elemento de conexão ele é real, porque está ligado a direitos reais, né? Ah, esse imóvel aqui vai ser regido pela lei do país em que ele estiver situado. Não importa se, por exemplo, a gente estava falando, é um brasileiro que tem um apartamento em Portugal. Se ele falecer, a sucessão dele, o direito aplicado para reger aquele imóvel vai ser que ser o direito português. Então, aí é um elemento de conexão real. Também existe voluntário, quando se permite que a parte escolha, né? E siga o princípio da autonomia da vontade. Então, pronto, nesses dois pontos aqui, eu coloco uma lei estrangeira de algum país, pode ser qualquer um que eu escolher, e aí vocês vão dizer teoria de qualificação e o elemento de conexão presente nessa legislação estrangeira. Então, Professor, pois não. licença. Se houver um conflito assim de competência, por exemplo, a pessoa tem 2 domicílios, um em Portugal, um exemplo, né, Certo. e outro aqui no Brasil. Se o falecimento ocorrer em Portugal, aí a lei vai ser a de Portugal, ou vai ter essa questão aí que o senhor falou de escolher, a pessoa pode escolher qual seria a mais favorável para a família. Pronto. Pode ocorrer, e aí no caso do brasileiro especificamente, pode ocorrer a questão do mais favorável à família. Porém, por exemplo, se aquela pessoa tinha imóveis em Portugal, de todo jeito os imóveis são regidos pela lei portuguesa. Agora, perceba que aí, e pronto, aí é uma questão que até esclarece. Num inventário desse, você pode aplicar a legislação de 2 países ao mesmo tempo. Por exemplo, em relação a bens imóveis, se aquela pessoa tinha bens imóveis em Portugal, mesmo tendo a questão do princípio da legislação mais favorável que existe no direito às sucessões, né, em relação aos imóveis é mandatório, não tem exceção. Você tem que usar a legislação do país que o imóvel estiver situado. Claro, no resto do processo, relativos a outros bens, como bens móveis, você pode usar, sim, a legislação mais favorável. Então, seria a situação de um inventário que você aplicaria a legislação de 2 países diferentes. E aí não seria necessariamente obrigado você a ingressar com o inventário aqui no Brasil e outro em Portugal. Você poderia fazer num lugar só e depois reconhecer a sentença, entenderam? Entendi, professor, obrigada. Mas aí o juiz teria que julgar de acordo com norma de 2 países havendo imóveis, porque para imóveis não tem exceção. No caso, especificamente nesse caso aí de Brasil e Portugal, não tem exceção, não. Aí, No no caso, imóveis. é do STJ, né, professor, que vai reconhecer essa sentença, o STJ. Se, por exemplo, o inventário ocorreu todo em Portugal, aí sim é o STJ quem homologa, depois da emenda 45 de 2004. Ok. Pessoal, na primeira unidade, na prova vai ter uma questão de cada ponto, e aí vocês, como a gente fez semestre passado, vocês escolhem duas questões para responder. A prova continua sendo consultada subjetiva e individual, e aquele mesmo esquema. A gente tem uma prova, a gente vai ter seminários, todos vocês vão ter que fazer seminário na primeira e na segunda unidade. Se você fizer o seminário na primeira unidade a sua prova, a nota vai ser valendo 10, dividir por 2 e somar com a nota do seminário. O seminário vale sempre até 5 pontos. Depois, acho que semana que vem, eu vou colocar os temas dos seminários e pedir que vocês se inscrevam, né? Uma coisa assim que eu queria combinar com vocês, desde antemão, é que os seminários, gente, eles ocorram sempre de forma online. Por quê? Porque nem todo mundo vai poder frequentar as aulas eventualmente presenciais. Então, nem todo mundo vai poder ir. E eu quero que todos participem do seminário, seja na primeira ou na segunda unidade. Então, de antemão, a gente já pode colocar nesse sentido que vai ser, tá certo? Então, o seminário fica todo jeito sendo através de gravação em vídeo. Porque para todos poderem participar, né? Seja na primeira ou seja na segunda unidade. E exercícios de fixação, gente, a pontuação, cada exercício de fixação relativo a cada ponto desse, ele vale meio ponto. Tá? Independente do número de questões que acertarem. Porém, essa pontuação de exercício de fixação, ela é extra.
Ela é fora dos 10 pontos, tá? E outro detalhe, se você não fizer um exercício de fixação, leva a 2 faltas, tá? Então, façam todos os exercícios de fixação. A gente já deixou um exercício de fixação que está lá. Não, não tem problema não, Stephanie, porque ele não está valendo ponto, entendeu? Ele não está valendo ponto, ele vale independente de... Ele vale pela participação. Depois, quando eu puxar o relatório, eu vou ver o teu nome, e independente de questões acertadas, porque é só para fazer a fixação mesmo. É meio ponto, professor? É meio ponto cada. São 4, né? Então, são 2 pontos. E vocês podem fazer, pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar do ponto 1 e do ponto 2, o ponto 1 já está, do ponto 2 eu vou colocar no máximo esse final de semana, para a semana que vem, e aí fica valendo também o meio ponto, e vocês podem responder até o último dia do mês de agosto. Esses 2 primeiros, né? Mas é pela participação, entendeu, gente? Não é pelo número de questões acertadas, não. Então, por isso aqui fica zerado. Mas você vê, quando você responde, você vê qual foi a alternativa correta. E aí é só para testar os conhecimentos mesmo, só para estabelecer uma fixação. Sim, vamos voltar aqui. Na segunda unidade, pessoal, a gente só tem 3 pontos, mas o fato da gente só ter 3 pontos não significa que a gente tenha menos assunto. Significa que a gente concentrou um pouco. Aliás, tinha assuntos desses que dava para eu dividir em 2. O ponto 6 e o ponto 7 dava para eu dividir, por exemplo, bens, e outro ponto, obrigações, ou o ponto 7, direito de família e sucessões, dividir, mas aí eu preferi fazer assim, agrupar. Poderia ter dividido, mas enfim. No ponto 5, pessoal, a gente vai ver conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Como eu disse aqui, o direito internacional privado, ele se resume na ideia de que um juiz de um país pode aplicar a legislação de outro país, porém, existem limitações para isso, tá? Uma legislação que fira a ordem pública, que seja usado para fraudar a lei, que seja considerada abominável, aí não pode ser aplicada. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um contrato internacional que escolha ser regido para a legislação de um paraíso fiscal. No Brasil não vai ser aplicado, por quê? Porque vai ser alegada a ferir a ordem pública e ser uma fraude à lei para se usar um regime tributário mais facilitado. A pena de morte, por exemplo, a sentença de pena de morte não é reconhecida no Brasil, alegando que é um instituto jurídico abominável. No passado, por exemplo, quando no Brasil tinha escravidão, outros países não reconheciam a escravidão aqui que tinha aqui no Brasil, dizendo que também era um instituto jurídico abominável, né? Perceba, se o instituto jurídico é considerado abominável, praticamente ele só vale no país de origem desse instituto jurídico ou em países que também reconheçam coisa do tipo. Mas você não vai conseguir reconhecer ou aplicar essa legislação fora do seu país de origem. Basicamente são institutos jurídicos que vão que não são unanimidades, entenderam? Que não são aplicados em outros países. Então, é por isso que se alega. Pronto, teve uma questão de poligamia, isso, uma pessoa, um poligâmico de um país muçulmano veio aqui para o Brasil e queria reconhecer, e na época era até o STF, não era nem o STJ que reconhecia, antes da emenda 45 de 2004, e o STF alegou não foi nem instituto abominável, foi que feria a ordem pública brasileira, a questão do casamento poligâmico, né? Pronto, isso a gente vai falar no ponto 5. No ponto 6, bens e obrigações de direito internacional privado, a gente vai ver os principais critérios, inclusive alguns mais utilizados no mundo, para reger bens e obrigações no direito internacional privado. Como eu disse, bens imóveis, eles são sempre regidos pela lei do país em que ele está situado. Bens móveis varia. Tem país que segue o domicílio do proprietário, tem país que segue a localização da coisa.
varia de acordo com país a país. Obrigações, pessoal, a nossa LINDB, ela consagra o princípio de que, por exemplo, um contrato, ele é regido pela lei do lugar em que ele foi assinado. Esse princípio hoje tem sido relativizado com a questão da autonomia da vontade e principalmente quando há direito disponível, né? Se há direito disponível, as partes podem dispor das disposições, né? Isso é muito utilizado principalmente em contratos de comércio internacional. Um aspecto bem interessante em relação, por exemplo, à questão do consumo. Como eu disse, até pouco tempo atrás no Brasil havia um forte turismo de consumo, a brasileirada ia comprar produtos eletrônicos, roupas no exterior, né? E direito de consumo, os países de nosso sistema jurídico, que é o sistema jurídico do Civil Law, eles tendem a aplicar uma norma mais favorável ao consumidor. Inclusive, gente, se algum de vocês, por exemplo, comprar um eletrônico fora do país, e se aquela empresa, por exemplo, uma Samsung, uma Apple da vida, né, funciona no país também, você pode exigir que ela preste a garantia dentro da garantia legal, né, do período de garantia legal, aqui no Brasil, independente de você ter comprado a garantia internacional. A garantia internacional, ela funciona como se fosse uma espécie de garantia estendida. Mas, de todo jeito, como aquela empresa funciona aqui no Brasil, ela tem aquela obrigação de prestar ao consumidor a garantia legal, mesmo que o produto tenha sido comprado no exterior. Tá? Pouca gente sabe disso. Quando eu fiz um intercâmbiozinho, fiz um cursinho de férias nos Estados Unidos, e eu comprei o tablet da Samsung, estava no lançamento, para vocês verem como faz tempo isso, né? Estava no lançamento o tablet da Samsung. E eu fui comprar e a vendedora insistindo para eu comprar a garantia estendida, só que a garantia estendida não, a garantia internacional, só que a garantia internacional custava $100. O tablet na época custava $400. Aí eu falei que eu já era professor claro, já era professor de direito, acho que isso foi comecei em 2012, há 8 anos atrás. Eu já era professor de direito, né? Eu disse, não, eu não quero. Ela disse, pois fique sabendo que se der problema você vai ter que jogar no lixo. Eu não quis falar para ela, olha, eu sou professor de direito, eu sei que a Samsung funciona no Brasil e ela tem que prestar, né, dentro do período estabelecido pela legislação do meu país, ela tem que prestar a garantia legal. Enfim, comprei o tablet, graças a Deus que nunca deu problema, mas se tivesse dado, até hoje ele está ali, né? Tá funcionando, só minha filha quebrou a tela 2 vezes, na segunda eu não quis consertar mais, né? Porque carinho, acho que uns R$ 200 mais ou menos, que ela quebrou, e enfim. Mas entenderam essa questão, né? Então, se algum de vocês comprar um celular da Apple, etc., pode sim pedir. Pode pedir, viu? Pronto, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Outra coisa que pouca gente sabe, roupa não segue o limite de compras, que agora foi para $1.000, viu? Roupa não segue o limite. Você pode comprar. O que segue é produtos eletrônicos e outras coisas aí segue, que aí era $500, passou a $1.000. Ah, e quando eu comprei esse tablet, eu desci em Recife, eu passei na alfândega, mostrei a nota, eles carimbaram a nota e disseram, olha, parabéns, porque o senhor foi a única pessoa desse voo que passou com a nota fiscal aqui para carimbar. Eu não é querendo ser honesto, não, é porque eu sou professor de direito. Se eu não fizer as coisas certas, e principalmente eu sou professor dessa área, né, até para comunicar aos alunos. Então, gente, eu fui a única pessoa do voo que passei, né, lá com a nota fiscal, eles carimbaram, né, estava dentro do limite. Oi? Estão perguntando aqui no chat se o trabalho vai ser de grupo de quantas pessoas? 5, como o semestre passado? Tem que ver de acordo com o número de alunos que a gente tem matriculado esse semestre, que eu acho que ainda não está todo mundo matriculado, né? Sempre no comecinho nunca está todo mundo, principalmente no contexto desse. Mas acho que deve ficar por aí, 4 ou 5, em torno de 5.
Tem até que ver isso, né? Tem que ver isso, que eu gosto de esperar às vezes um pouquinho para ver se tem mais alguém que vai se matricular e não sei o quê, né? Por exemplo, nesse momento tem 32 pessoas na sala. Eu acho que a turma de vocês deve continuar com o que tinha. Poucas pessoas devem ter trancado, uma ou duas, porque já é turma de final, então o pessoal já quer, já permanece, né? Já não tem uma evasão tão grande. Certo. Entenderam? Mas aí a gente vê. Sim, gente. E por último, no ponto 7, direito de família e sucessões no direito internacional privado. Então, a gente vai ver aquelas questões como casamento, sucessão legítima, sucessão testamentária e ver as normas de direito internacional privado sobre isso. Cada vez mais a gente tem um número grande de pessoas que se casam com estrangeiros, então isso é bem interessante da gente ver, né? Eu acho interessante porque a maioria dos casos eu vejo mais estrangeiros casados com brasileiras do que brasileiros casados com estrangeiras. Não é que não tenha, mas é mais difícil, né? A gente vê sempre, a maioria dos casais que eu conheço são estrangeiros casados com brasileiras. A maioria dos casais. Não sei por quê. Mas é cada vez mais comum, né? Todo mundo conhece alguém, fulano é casada com um europeu, etc. Pronto. Agora eu vou comentar. Oi? Bom dia. A gente vai Bom ver dia. essas questões que envolvem guarda compartilhada e essas situações. Só assim, em normas gerais. A gente indica, por exemplo, a legislação de qual país é aplicado, se tem a ver com o domicílio do casal, a questão de guarda, mas assim, em detalhe, não. Alguns países adotam a perspectiva da guarda compartilhada, principalmente os europeus, né? Eles têm mais essa perspectiva. Tá bom, professor, obrigada. Nada. Pessoal, vamos falar da bibliografia antes da gente começar o assunto propriamente dito, né? Em relação à bibliografia, como vocês podem acompanhar comigo aqui, a gente tem 3 livros. O bom dessa bibliografia é que ela está toda atualizada na biblioteca digital da ACES. Lá tem a última edição de cada um desses livros e estão atualizados, né? Bem, o primeiro livro é o livro do Floresbal Dellomo, atualizado pelo Augusto Jäger Jr. Floresbal Dellomo não morreu, né? Está vivo ainda, mas ele está sendo atualizado, acho que é algum orientando dele, que está atualizando. O livro dele é o curso de Direito Internacional Privado, da editora Forense. Esse livro, eu diria que ele é o mais completinho de todos. E também ele tem uma boa linguagem, apesar de ser um livro relativamente fino, vamos dizer assim, ou seja, ele consegue abordar os principais assuntos de forma satisfatória, ele tem uma boa linguagem, e ele é o autor que eu recomendo principalmente, né, o livro dele, porque ele aborda basicamente todos esses assuntos que a gente vai ver, inclusive dos seminários. Então, o livro que eu recomendo é mais o Floresbal Dellomo. Ele também faz um resuminho no final de cada capítulo, que alguns alunos gostam disso, mas percebam, apesar dele ter esse perfil um pouco mais resumido, o livro dele tem uma profundidade boa. Ou seja, é um livro que, na minha opinião, dá conta do recado. O segundo livro da bibliografia básica é o livro do Jacob Dollinger, atualizado pela professora Carmen Tibúrcio, também Direito Internacional Privado, da editora Forense. Esse livro é muito bom na parte geral, ou seja, na primeira unidade. Já, assim, questões mais específicas como direito do trabalho, direito do consumidor, ele é mais fraco. Agora, na parte de teorias de qualificação, elementos de conexão, essas partes mais teóricas, o autor é muito bom. Ele aprofunda bastante. O terceiro livro é o livro do Mauzuoli, de curso de Direito Internacional Privado, quarta edição da editora Forense, também, repare que os 3 são da Forense, né? O livro de Mauzuoli, pessoal, de Direito Internacional Privado, não é tão bom quanto o de público. Ele é bom, entendeu? Ele é bom. Mas o de público dele é excelente.
Mausuoli, a cada edição ele tem melhorado esse livro, vai na 4ª edição, lembrando que o de público dele acho que já está na 13ª edição, então ele ainda não tem o nível de aprofundamento do de público, embora eu acredito que, e pelo que ele fala até nos prefácios do livro, a intenção dele é chegar a esse nível de aprofundamento que ele tem em direito internacional público. Mas é um bom livro, dá para fazer a prova por ele tranquilamente, tanto da primeira quanto da segunda. O do Dollinger é que ele é melhor na primeira, né? Tem assuntos da segunda, principalmente em seminários, que ele não aborda. Mausuoli aborda tudo, mas eu ainda acho que o de Dellomo, de privado, é melhor do que o de Mausuoli de privado. Então, basicamente, são esses 3 livros. E aí vem aquelas perguntas que é bom, principalmente, falar para vocês do 10º período. Tem algum resumo bom de direito internacional privado? Nenhum que eu conheço. E geralmente eu recebo ou via online. Agora eles não estão mandando mais livros para a gente, né? Eles mandam um livro online para você fazer streaming de livro, como a gente tem na Biblioteca Digital da SES. Eu não conheço nenhum resumo de boa qualidade, não. Outro, tem algum livro que tenha direito internacional público e privado junto que seja bom? Não. Muita gente indica Portela e muitos alunos vêm com Portela. Portela, ele é bom em público, em privado ele é regular. Repare a diferença do que ele coloca em privado, ele não aborda todos os assuntos do direito privado, viu? Ele só dá as noções gerais, mas a área dele é público, mas ele não consegue aprofundar em privado. Tem um livrinho que eu não vou falar o nome do autor para não gerar dano, que é Direito Internacional Público e Privado para a OAB. Esse livro é feito por um juiz federal, é bastante vendido, porque é um livrinho barato e tem as 2 disciplinas. Os alunos me perguntam a qualidade. Eu digo, esse livrinho é muito ruim. Em privado, ele é regular, e mesmo assim, o juiz, ele só reproduz aquilo que está na LINDB, ou seja, ele não fala, não aprofunda aspectos teóricos, conceituais da disciplina, e em público ele é ruinzinho, tá? Em privado ele é regular, falando a LINDB. Mas, como eu estava dizendo aqui, a LINDB, ela é para o direito brasileiro. Ela é as normas de direito brasileiro, como o próprio nome da norma indica. Ela nem tem categorias, nem tem conceitos, e o autor se limita muito a comentar aquilo que a norma estabelece. Então, pessoal, em relação à bibliografia é isso. Usem esses 3 livros. Graças a Deus, nós temos a edição atualizada de cada um deles lá na Biblioteca Digital da SES, né? E pronto. Vocês têm alguma pergunta sobre o plano de ensino? Ô, professor, só Pode uma falar. dúvida. Período passado o senhor gostava muito de Mausuoli, né? O senhor gosta mais de qual desses? Do Florestal, é? Do Florestal Dellomo. Mausuoli dá para usar também, mas como eu estou dizendo, o livro dele de privado não é tão bom quanto o de público. Vamos dizer que o livro na verdade, o livro dele é até bom, só que o livro é bom. O de público dele é excelente. A diferença é essa. Entendeu? Ele tem um nível de profundidade muito maior em público do que em privado. Pronto. Se vocês não têm mais alguma pergunta, vamos pelo menos começar o ponto 1 hoje, porque a carga horária dessa disciplina é muito pequena, né? Então a gente não pode perder tempo. E aí, como sempre, quando eu estou apresentando aqui, pessoal, por favor, perguntem no áudio como vocês estão fazendo, porque eu não consigo ver o chat. Então, vamos lá. Esses slides já estão disponíveis lá no Moodle, vocês já podem baixá-los. E aí a gente tem o ponto 1, Introdução ao Direito Internacional Privado, conceitos e aspectos históricos. Aqui, na disciplina de Direito Internacional Privado, como tem menos pontos, vocês não vão poder escolher os pontos para cair na prova. Ou seja, todos os pontos caem. O que você pode escolher é as questões. Por exemplo, na prova da primeira unidade vai cair ponto 1, 2, 3 e 4. Vocês podem escolher 2 pontos para responder de questões, né? Mas assim vai ter uma questão de cada. Na segunda unidade, que tem 3 pontos, um ponto, que pode ser o ponto 6 ou 7, vai ter necessariamente 2 questões. Depois a gente escolhe.
Bem, gente, direito internacional privado seria um conjunto de preceitos que regula as relações de ordem privada da sociedade internacional. Esse é o conceito mais resumido de direito internacional privado e que coloca esses preceitos. Que tipo de preceitos? Legislação estrangeira, tratados internacionais, princípios. Depois a gente vai estudar melhor a questão das fontes. E a gente vai ver que eles regulamentam relações de ordem privada, principalmente questão de família, sucessões, bens e obrigações. Basicamente, o direito internacional privado ele gira em torno disso: família, sucessões, bens e obrigações. São esses os 4 principais assuntos, existem outros também, né? Mas são esses os 4 principais assuntos. Até porque, percebam, uma sentença penal ela pode ser homologada também para haver o cumprimento daquela sentença penal em outro país, né? Mas, assim, o foco do direito nacional privado não é direito penal, obviamente, até porque é um direito público, né? Mas o direito internacional privado, por exemplo, ele regulamenta a questão do reconhecimento dessa sentença penal, como é que ele se dá. Flores Valdelommo, no livro dele, ele diz que direito internacional privado é um conjunto de normas de direito público interno que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável, nacional ou estrangeiro, quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. Pronto. Esse conceito dele é mais completo e complexo, né? Primeiro, ele fala que normas de direito internacional privado são normas de direito público interno. Em regra, sim. Por exemplo, no Brasil, as principais normas de direito internacional privado estão na LINDB e no Código Civil. São normas de direito público interno. Então, quando eu pesquiso, por exemplo, a legislação de outro país, o Código Civil italiano, na Itália também tem uma norma muito parecida com a LINDB, que eu agora esqueci, tem até a sigla é bem parecidinha com a LINDB, né? E também estabelece as principais normas. São legislações que integram o direito público interno do país. Então, você vai pesquisar na legislação daquele país. E, através dos elementos de conexão, esses elementos de conexão ajudam a indicar qual direito vai ser aplicável naquele caso concreto, né, seguindo normas e princípios gerais. Elemento de conexão, como a gente falou, pode ser pessoal, quando, por exemplo, diga respeito a domicílio, a nacionalidade, pode ser real quando fizer referência a bens, pode ser voluntário quando estiver respeitando a autonomia da vontade, etc. E isso ocorre quando essa lide ela tem a opção, por exemplo, uma situação que envolva ordenamentos jurídicos de países diferentes, que alguns autores chamam elemento de extraneidade. Por exemplo, um casamento entre uma brasileira e um cidadão estrangeiro. Então, ali tem o elemento de extraneidade. Um contrato celebrado entre a empresa brasileira e uma empresa estrangeira, né? Então, ali há um elemento de extraneidade também. Bom, agora indo particularmente para a questão do histórico, não existiam regras de direito internacional privado na antiguidade. Na antiguidade já existia direito internacional público. Então, diplomacia, tratados já haviam na antiguidade. Antiguidade, lembrando, é aquele período histórico que vai da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, né? Do Oriente não, mas do Ocidente. Ano 436 depois de Cristo. Na Roma Antiga e na Grécia Clássica, os direitos dos estrangeiros eram muito restritos. Na Grécia, por exemplo, os estrangeiros, praticamente a gente falou disso um pouco no comecinho do direito internacional público, eu não sei se vocês se lembram, mas na Grécia, os estrangeiros basicamente não tinham direito nenhum. E o estrangeiro, se ele vivesse numa cidade-estado grega, ele teria que ser apadrinhado por um cidadão. Eles tinham até um nome para isso, acho que Fustel de Coulanges aborda naquele livro A Cidade Antiga, mas agora eu me esqueci.
mas era uma espécie de apadrinhamento, ou seja, o cidadão estrangeiro, ele tinha o cidadão não, cidadão, sim, estrangeiro, ele tinha o cidadão local como responsável, né, por ele. Em Roma, os estrangeiros tinham direitos mais limitados do que os cidadãos. Os cidadãos tinham direitos mais amplos do que os estrangeiros. Em Roma, a princípio, os estrangeiros poderiam ser vendidos como escravos e ter seus bens sequestrados. Essa situação mudou a partir de 242 a.C., quando se desenvolveu o Ius Gentium e se criou o pretor peregrino para resolver pendências jurídicas ligadas a estrangeiros. Pronto, em Roma, e a gente falou isso em público, mas assim, dando uma repassada, o estrangeiro era regido pelo Ius Gentium, que é o direito das gentes, tradução literal, enquanto que o cidadão era regido pelo Ius Civilis, que deu origem ao nosso direito civil. Esse pretor peregrino era uma mistura de magistrado com ministério público e era criado para proteger os interesses dos estrangeiros em Roma. O Ius Gentium, pessoal, ele era mais limitado do que o Ius Civilis, mas mesmo assim ele estabelecia prerrogativas. Eu acho que eu falei em público, por exemplo, na questão da Bíblia, Pilatos procura insistir que Jesus se defenda, não porque Pilatos era bonzinho, mas porque Pilatos era um alto funcionário romano, né? E sendo romano, um homem livre não poderia ser condenado sem o contraditório. Então ele insiste que Jesus se defenda para tentar estabelecer o contraditório. Não necessariamente Pilatos fosse bonzinho, né? E ele se irrita quando Jesus não quer se defender. Se Jesus fosse um escravo, ele ia chegar para as pessoas que levaram e diz: mande o proprietário do escravo crucificá-lo, né? Porque o escravo era coisa e nesse tempo havia esse direito de vida e morte sobre os escravos, né? Por outro lado, o ius civilis, ele estabelecia muito mais privilégios de foro, que também a gente presencia isso na Bíblia em relação a Paulo, né? Paulo é julgado em Roma porque Paulo era cidadão romano, embora fosse de origem judaica, né? Mas por vir de uma família rica e importante, ele tinha a cidadania romana, e ele é julgado em Roma, e quando ele é condenado à morte, ele não pode ser crucificado, porque a cruz era reservada para escravos e estrangeiros, né? Paulo é decapitado, né? Quando é condenado à morte. Havia esse privilégio, inclusive, na hora da morte, né? Por exemplo, a maioria dos romanos, quando era condenado à pena de morte, os cidadãos romanos, eles escolhiam se suicidar, seja dando uma festa e tomando veneno no final da festa, ou seja, cortando os pulsos numa banheira. Já uma morte muito mais, né, rápida, né? Ou como Paulo optou pela decapitação. Na Bíblia, existem passagens simpáticas aos estrangeiros, determinando que estes não deveriam ser oprimidos no antigo Israel. Vocês que gostam de ler o Velho Testamento, o comecinho, né, o Pentateuco, tem lá, determinando que os estrangeiros não sejam oprimidos, porque o povo de Israel foi estrangeiro na terra do Egito. Então, também haviam passagens simpáticas, vamos dizer assim, entre aspas, até coloquei aqui, né, estabelecendo essa questão de que não deveriam ser oprimidos os estrangeiros. Porém, pessoal, em suma, na antiguidade, os estrangeiros não tinham direitos pela absoluta territorialidade das leis, ou seja, as leis eram aplicadas no território no qual ela foi emitida. Então, não havia, como a gente tem hoje, a noção de que a lei de um país pode ser aplicada em outro país. Então, não havia isso lá naquela época. Somente a partir da invasão bárbara do Império Romano, no século V, é que surge a ideia da personalidade da lei. Ou seja, a lei é aplicada de acordo com a pessoa, não de acordo com aquele território. Através do qual cada ser humano passa a ser julgado de acordo com a sua tribo, povo ou nação, né? Então, nesse sentido, é bem interessante vocês notarem que, a partir do finalzinho do Império Romano,
Aí, por exemplo, se o sujeito era um bárbaro, tinha várias tribos bárbaras, lombardos, visigodos, os vândalos, né, que ficaram conhecidos com sentido pejorativo, mas eram a tribo germânica, então cada um passava a ser julgado de acordo com a lei da sua origem, não de acordo com a lei do território no qual se encontrava. A partir da morte de Carlos Magno, no século IX, se restabelece a territorialidade durante o feudalismo, pois o senhor feudal, dentro de seu domínio, admitia somente a sua própria lei, né? Você tem o imperador, o rei Carlos Magno, como queiram, né? Ele morre no século IX, ou seja, 900 e pouco, 900 e pouco, 900 e pouco, e se restabeleceu essa ideia da territorialidade, porque foi a partir daí que o feudalismo passou a criar forças, né? O feudalismo, como vocês sabem, cada senhor feudal manda no seu domínio e cada senhor feudal estabelece a sua norma, né? Somente aí vocês que gostam de Game of Thrones, vocês têm uma boa noção, e também da história da Idade Média, vocês também têm uma boa noção de como é esse poder do senhor feudal, né? Aliás, Game of Thrones eu só gostei do começo da série, acho que até mais ou menos a quinta temporada. Depois no final ficou uma porcaria. Não sei se vocês pensam assim também. Bom, pessoal, por volta do ano 1100, na Universidade de Bolonha, surge a chamada Escola dos Glosadores, né? Que buscava nas leis romanas a regulamentação sobre estrangeiros para solucionar conflitos normativos. A Universidade de Bolonha, na Itália, é a mais velha do continente europeu, não é a mais velha do mundo, e uma coisa que vocês podem se admirar é que universidades surgiram no mundo islâmico. Elas não surgiram na Europa, tá? Elas surgiram no mundo islâmico. A primeira europeia foi Bolonha. Depois surgiram outros, Oxford, Sorbonne, etc. E essa escola dos glosadores, como é que seria isso? Desculpem. É o seguinte, pessoal, esses glosadores, eles faziam uma coisa que vocês gostam até hoje, que são os códigos comentados ou anotados. Glosa significa verso, e eles pegavam a legislação romana, o Código Justiniano, etc., e eles faziam comentários interpretativos, explicando a interpretação e atualizando a interpretação daquela norma em formato de versinhos, às vezes até faziam poemas, né, às vezes até rimando. Então, eles atualizavam e buscavam, principalmente nas leis romanas já do final, essa questão de como regulamentar conflitos que envolvam normas estrangeiras. Durante a Idade Média, inúmeras cidades comerciais, principalmente as repúblicas autônomas do norte da Itália, como Florença, Veneza, Pisa, etc., passaram a criar o seu próprio direito, o chamado Estatuto. E o intercâmbio entre essas cidades passou a demandar soluções jurídicas para eventuais conflitos de leis. Bem, pessoal, aí já na Idade Média, né, tem essas cidades comerciais do norte da Itália, cada uma era uma república independente, fora essas que a gente citou, Florença, Veneza e Pisa, também tinha Gênova, existiam várias dessas. Veneza, por sua vez, foi independente até o começo do século XIX, né, uma república independente, era a Sereníssima República de Veneza, no nome oficial, e cada cidade dessa tinha o seu próprio direito, que era como se fosse uma constituição, né, e lei orgânica, só que eles chamavam de estatuto. Como havia um grande intercâmbio comercial e essas cidades eram independentes, eles tinham que criar soluções jurídicas para efetuar os conflitos de leis. E então os italianos eles tomam a dianteira no direito internacional privado, porque depois eles vão superar o direito romano e vão criar princípios gerais, que até hoje alguns são adotados, que a gente vai ver agora, para a gente encerrar a aula, e alguns até estão presentes até hoje na legislação de vários países, inclusive aqui no Brasil. Então, no século XIV, já no fim da Idade Média, surge o mestre italiano Bartolo, considerado o pai do direito internacional privado e dos chamados pós-glosadores.
que não se limitava a interpretar o direito romano, mas a criar, a partir daqueles comentários sobre a glosa, um direito novo que buscasse soluções mais adequadas para a época que eles viviam. Então, Bartolo é a grande referência e o pai do direito internacional privado. Por exemplo, e para a gente encerrar, acho que é a aula de hoje que a gente já falou muito, né? Algumas soluções adotadas pelos italianos nessa época são usadas até hoje pelo direito internacional privado, inclusive o brasileiro. Bens imóveis, a lei da localização da coisa. Como a gente já falou, e eu tenho pesquisado, os autores dizem que quase todos os países no mundo, para bens imóveis, sempre aceitam a lei da localização da coisa. Todos os que eu pesquisei, sim. E como eu disse, eu tenho pesquisado países da Europa, África e América, somente América Latina. Sempre bens imóveis. Nesses países sempre seguem a lei da localização da coisa. Ontem eu estava pesquisando Cabo Verde, né, que é uma ex-colônia portuguesa, também a lei da localização da coisa. Em relação à sucessão, o domicílio do falecido. O último domicílio do falecido é o mais usado, o último domicílio do decujus. Alguns países da Europa usam a nacionalidade, tá? Mas a maioria prevalece o domicílio do decujus, o último domicílio do decujus, ou o principal, como acontece aqui no Brasil. Contratos, o lugar da celebração. A LINDB, por exemplo, adota o princípio do lugar da celebração. Quem já viu a LINDB deve lembrar disso. Porém, pessoal, hoje em dia, quando o direito é disponível, segue a autonomia das partes. E também a gente tem um problema em relação, por exemplo, que hoje, muitas vezes, esses contratos são celebrados de via eletrônica, né? Então, não tem mais nem como determinar o lugar da celebração. Mas a LINDB ainda segue e hoje é muito relativizado quando há direito disponível pelo princípio da autonomia das partes. Professor, Pode perguntar. aí no caso, nessa questão do lugar de celebração do contrato, quando não se pode estabelecer, as próprias partes podem, através de uma cláusula, estabelecer o foro de dirimissão de algum conflito que houver em relação ao contrato, né? Exatamente. E quando esse direito é disponível, isso acaba sendo aceito, tá? Se for relações, por exemplo, com o consumo, e aí, pronto, em direito internacional privado, voltando aqui um pouquinho, é preciso a gente entender que os países de civil law, direito romano germânico, adotam uma perspectiva e os países de common law acabam, às vezes, adotando outra perspectiva. Em relação a direito disponível, não tem problema, não. A maioria dos países, inclusive no Brasil, hoje tem muito sido admitido pela jurisprudência a questão da autonomia da vontade se há direito disponível. Se, por exemplo, é uma relação de consumo, os países de civil law, eles tendem a seguir a norma mais favorável ao consumidor ou da conveniência do consumidor. Tá? Isso acontece basicamente mais aqui nos países europeus, aqui nos países europeus, lá nos países europeus e aqui na América Latina. Então, aí já não vigora tanto essa questão, segue a norma mais favorável ou de escolha, né, do próprio consumidor. E delitos, a lei do lugar do ato, né? Com algumas exceções, mas acaba prevalecendo a lei do lugar do ato. Não sei situações específicas, como vocês devem lembrar de direito público, diplomatas, né? Cometerem crime no exterior, eles ficam sujeitos à lei do seu país de origem. Mas aí é excepcional. Na maioria dos países do mundo, inclusive os de common law, em relação a delitos, a tendência é a lei do lugar do ato, né? No qual o ato delituoso foi cometido. Essa parte de escola estatutária eu vou falar depois. Deixar para a próxima aula, porque a gente já viu muita coisa hoje. Sim, lá estava falando, acho que de Game of Thrones, maior decepção aquele final. Não é, sem dúvida. E pronto, gente, vocês têm mais alguma coisa para perguntar? Exatamente, Tiago. Vou dar continuidade, acho que dá para terminar o ponto 1 e começar o ponto 2. Vai dar continuidade. Professor, aí no caso, o senhor vai colocar no Moodle ou vai falar com a representante em relação aos temas e grupos
Os temas eu vou colocar no Moodle. Eu, inclusive, já estava revisando agora de manhã. Tá. Mas semana que vem eu devo colocar no Moodle. Eu coloco lá como um tópico e depois você escolhe. Ah, a escolha dos grupos é por inscrição. Eu não falei isso, fica sendo por inscrição. Ou seja, quem escrever primeiro leva primeiro. A gente estabelece aí o mínimo e o máximo de componentes, né? A gente tem que ver um pouco essa noção. Daqui para a semana que vem já dá para ter uma noçãozinha melhor. Apesar de que geralmente só fecha totalmente o número de alunos de uma turma perto da prova. E principalmente no contexto desse que a gente está, né? Mas geralmente é por aí, só fecha, você só sabe exatamente. Sim, Stephanie, a presença, como é que vai ser a questão da presença? Por enquanto, que a gente não está autorizado a ter essas aulas presenciais no campus, a gente vai definir a presença pela participação, tanto em relação ao exercício de fixação, quanto a eu avaliar como é que vocês estão entrando no Moodle, porque eu tenho como puxar o relatório lá e ver como é que vocês estão vendo as atividades, entendeu? Então, por enquanto, vai ser auferido assim. Quando voltar às aulas presenciais, aí a gente vai ver aqueles que podem estar presentes e aqueles que não puderem estar presentes em sala, que façam as atividades e também olhem no Moodle as atividades, né? Entenderam? Mais alguma pergunta, gente? Então deixa um bom dia para vocês. Quero agradecer a todos pela presença. Quero dizer também, reforçar aquela questão que foi uma satisfação encontrar vocês novamente. Né? Gosto muito da turma de vocês. A turma de vocês é uma turma responsável, que cumpre as nossas determinações. E aí é preciso reconhecer. Eu não digo isso para toda a turma, viu? Então, obrigado vocês. Então, até mais. Sim, o cabelo está crescendo. Quando eu criar coragem de cortar o cabelo, aliás, eu acho que eu vou ter que cortar o cabelo esses dias. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço a vocês todos e todas. Tchau, tchau.